Então, a gente vai continuar agora o exercício sobre tensões compostas. A gente vai encontrar aqui a tensão de dimensionamento pelo método tabelado. Vamos traçar o diagrama de tensões. Vamos encontrar os dois pontos, né, de linha neutra e vamos desenhá-lo aqui na nossa estrutura em 3D. Bom, a primeira parte, que é essa do gráfico da tabela, para encontrar a tensão de dimensionamento, eu vou deixar essa primeira parte aqui, que são das estruturas que nós acabamos de encontrar os valores, tá? Eu já montei a tabela, eu expliquei no vídeo anterior como que a gente monta essa tabela. Neste caso, o que é que difere? Nós vamos ter tensão de A a D, que são as tensões das arestas de todas as estruturas. Elas vão de A até D. Então, você coloca o A até o D. Primeiro, a gente coloca somente a tensão de compressão, depois a tensão de Y e depois a nossa tensão de X. E aqui no final é a conta que nós vamos fazer para encontrar a tensão de dimensionamento. Bom, como que a gente faz? Agora precisamos inserir os sinais. Primeira parte é inserir o sinal. Bom, vamos lá. Para compressão, nós já entendemos que compressão é negativo, né? Então, toda a nossa primeira estrutura está comprimida. Então, por isso que todos os sinais são negativos. Para a tensão de Y, que é o resultado de 11,24, eu vou considerar essa estrutura aqui para inserir os sinais. Então, para essa coluna do 11,24, eu vou observar essa estrutura aqui. Bom, então, é muito similar à de tensão simples, onde um lado tracionava e o outro comprimia. Aqui é a mesma coisa, só que agora eu tenho que colocar o resultado dobrado. Por exemplo, eu estou saindo da parte AD, então eu estou tracionando AD e estou comprimindo BC. Se eu estou saindo, tracionando AD, significa que A e D são positivos. Se eu estou chegando, comprimindo B e C, então ambos são negativos. Agora a tensão de X, que é 13,37, que é essa penúltima coluna aqui, eu vou olhar essa estrutura. Vamos lá, então eu estou saindo da parte da frente e estou chegando na parte de trás. Estou saindo, estou tracionando positivo para D e C, positivo para D e C e negativo para A e B. Então, simplesmente você vai analisar principalmente a flexão, ok? Sempre os sinais serão contrários, um lado é mais, outro lado é menos. Só que aqui você vai inserir duas vezes os sinais positivos e negativos. Depois nós vamos fazer puramente conta matemática, né? Então, aqui eu tenho 0,37 menos 22,11 menos 15,37 e aqui eu tenho 7,11. Bom, quando nós falamos tensão de dimensionamento, você vai escolher uma tensão de tração e uma tensão de compressão. E qual vai ser o seu critério de escolha de tensão? Você vai observar as suas 4 e vai escolher o seu pior caso. O que seria o pior caso? Para a tensão de tração, você vai escolher a maior positiva. Qual das 4 é a maior positiva? Essa daqui, né? Então, nossa tensão de tração equivale a 7,11 MPa. E a compressão é similar, só que você vai escolher dentre as 4 a maior negativa. Qual é a maior negativa? Menos 22,11 MPa, ok? Depois, nós vamos para o gráfico. Como que é o gráfico? Primeiro de tudo, você deve linearizar a sua estrutura. Lado AB, lado AB. Lado BC, BC. C e D e o DA, ok? É como se você pegasse uma caixa e linearizasse, abrisse as 4 faces dela em um único eixo. E aí, você coloca A, B, C, D, sempre a primeira letra que começa, a primeira letra que termina. Normalmente, a gente sempre começa pelo A mesmo, tá? E aí, você coloca esses resultados que você acabou de encontrar na sua tabela, você vai inseri-los aqui. Tensão de A, 0,37. Tensão de B, menos 22,11. Tensão de C, menos 15,37. Tensão de D, 7,11. E tensão de A, sempre, a primeira e a última sempre linear, né? Porque afinal de contas é a mesma letra. Aí você só vai
ligar os pontos, inicia e termina o gráfico e faz uma representação aqui, ok? Só passa umas linhazinhas. Bom, aí nós precisamos trabalhar com o conceito de linha neutra. O que seria esse conceito de linha neutra? Bom, linha neutra vem do posicionamento de dois pontos para de fato nós traçarmos uma linha. O ponto neutro é um ponto de tensão é zero. Neste caso, nós temos dois pontos que cruzam o eixo do zero. Nós vamos chamar esse primeiro ponto de linha neutra 1 e esse segundo ponto de linha neutra 2. Bom, como que a gente faz para calcular? É similar, exatamente igual, na verdade, o que nós fizemos para a tensão simples. Nós vamos fazer semelhanças de triângulo e regrinha de 3, ok? Então, eu vou desenvolver a conta que eu já expliquei de maneira bem minuciosa no último vídeo, tá? Então, você pega uma das faces até o posicionamento do ponto, aqui eu vou chamar de x1. Uma das faces até o posicionamento do ponto e chama de x2. Vamos lá, então? Para a linha neutra 1, eu vou olhar essa face, AB. Para a linha neutra 2, eu observo essa segunda face, CD. Vamos calcular a primeira linha neutra 1. Como que a gente faz? Somamos as tensões, 0,37 mais 22,11, divido pela cota de distância. Distância com distância, x1 embaixo, x1 se distribui no triângulo de 0,37. Vamos montar a segunda CD. Somo as minhas tensões, 15 e 37, mais 7,11, divido por 20, distância com distância, x2 se distribui no triângulo de 15 e 37. E aí aqui eu vou fazer simplesmente regrinha de 3. Com a regrinha de 3 eu vou encontrar distâncias aproximadas de 0,83 para x1 e de 13,67 para x2. Agora eu preciso inserir esses dois pontos que eu já tenho as distâncias na estrutura em 3D, para daí de fato finalizar o exercício. Como que a gente vai fazer essa parte? Bom, olha só. Essa primeira bolinha aqui, que é o primeiro ponto da nossa linha neutra, está na face AB, ok? Está na face AB. Então, significa que esse pontinho aqui, o primeiro, ele tem que estar em cima dessa linha aqui, ó, certo? Ok. Partindo de A até chegar no pontinho, nós andamos quanto de distância? 0,33. Então, partindo de A até B, ou seja, mantendo essa direção aqui, ó, de sentido, nós temos que andar 0,83 centímetros. Se eu tenho 20, 0,83 é bem menos da metade, então ele é bem pertinho de A. Então, tá lá o posicionamento dele, ó. Esse pontinho é esse daqui. E como que a gente faz para fazer o seio dele? Mesma coisa. Primeiro encontra a linha. CD significa que esse pontinho, ele tá nessa linha aqui, ó. Ok? Ok. Partindo de C até o ponto, eu tenho que andar 13,67. Partindo de C até o ponto, então, significa que eu tô nesse sentido aqui, ó. Então, eu tô saindo de C e indo em direção a B. Eu tenho que andar 13,67. Se tudo tem 20, metade aqui mais ou menos é 10, então eu tenho que ir um pouquinho para frente. E eu posiciono meu pontinho aqui. Então, o que eu faço? Eu pego esses pontos que estão em uma face linear e distribuo aqui no 3D, ok? E aí, de fato, eu vou conseguir traçar a minha linha, ó. Eu vou ligar os dois pontos. Essa ligação é de extrema importância porque ela vai dividir a nossa estrutura em duas partes. Então, eu tenho essa primeira parte, que eu estou selecionando aqui, e eu tenho essa segunda parte aqui, ó. Sempre a linha neutra vai dividir a nossa seção em duas. Uma vai ser tração e a outra vai ser compressão. Como que eu sei qual é a tração, qual é a compressão? É só você observar aqui e analisar isso paralelo com isso.
Tensão de A e D, tensão de A e D foram as duas que deram positivas. Então, significa o quê? Que esse lado aqui é o seu lado tracionado. E que, por consequência, B e C foram as únicas duas que deram negativas. Então, significa que esse seu lado aqui, ó, é o lado comprimido. Ok, eu sei qual é o lado tracionado, sei qual é o lado comprimido, mas eu vou dimensionar isso aí para quanto? Tá aqui, ó. Para tração, você vai dimensionar para 7,11 MPa. E para compressão, você vai dimensionar para menos 22,11 MPa. Veja que esse exercício, esse conteúdo, ele conversa diretamente entre si, né? O posicionamento tem que ter lógica com as distâncias. Então, se você encontra um número muito absurdo aqui, você já sabe que está errado. E sempre a sua tabela de tensões, ela deve estar ilustrada aqui. Onde você passa a linha neutra, exatamente divide. Tudo que fica de um lado é mais, tudo que fica de outro é menos. E tem que ser assim. Se não conversou, se não deu certo aqui, significa que alguma coisa no meio do caminho você fez de errado. Então já é uma dica também para você não errar com esse conteúdo, beleza?